Respire fundo. Deixe o barulho do mundo lá fora por alguns minutos. E hoje, antes de mergulharmos no nosso episódio, eu quero compartilhar algo muito íntimo com você. Desde que eu comecei a desenhar o Cartografia da Alma, tenho sentido uma alegria imensa, mas também recebi a visita de uma velha conhecida, a Síndrome do Impostor. Uma voz crítica aqui dentro, a minha própria sombra de virgem. Às vezes, sussurra que eu não sou uma grande especialista e que por isso eu não deveria estar aqui no microfone. Mas sabem de uma coisa? Eu realmente ainda tenho muito o que aprender. E é exatamente por isso que eu decidi gravar. Eu tenho contato com um conjunto de tradições esotéricas e místicas há uns 15 anos. Durante muito tempo, eu estudei no meu próprio ritmo, meio que quando dava na telha. Só agora, nesse meu novo momento de vida, é que eu senti um chamado para me aprofundar de verdade. Nós estamos começando esta primeira temporada focados no mapa astral, mas a minha intenção, com o tempo, é trazer outros saberes profundos para as nossas conversas, como cabala, alquimia, chakras, tarô, tudo isso de forma muito livre, sem nenhuma amarra com religião, mas sim como ferramentas de autodescoberta. Então, eu quero propor um acordo. Não me escutem como alguém que tem todas as respostas. Eu sou apenas a companhia de vocês nessa jornada e uma eterna estudante. As pesquisas e os livros são as minhas ferramentas de estudo, mas a alma, a intenção e a voz aqui são inteiramente minhas. Eu criei esse podcast para me curar, me ensinar e organizar a minha própria mente acelerada. E ao estudar em voz alta, a minha maior esperança é auxiliar vocês também. Este espaço é o nosso refúgio. Seja no seu trajeto para o trabalho, enquanto você organiza as coisas por aí, acompanhando o som de uma chuva lá fora, ou naqueles minutos de silêncio antes de dormir. Se você também é um aprendiz da própria vida, nós estamos juntos nessa viagem. Relaxe os ombros, seja gentil com você mesmo e vamos desvendar mais um pedaço do nosso universo, lado a lado. Se você se lembra dos nossos encontros anteriores, sabe que nós estamos olhando para a sua vida como um grande e complexo teatro. Nós já conhecemos o diretor e a alma da sua peça, o seu sol, a sua lua e o seu ascendente. Nós já entendemos também a argila que seu palco é feito, passeando pela intuição do fogo, a firmeza da terra, a razão do ar e a profundidade da água. Mas a nossa psique não é feita apenas de energias amplas. O dia a dia exige movimento. Um rei e uma rainha não governam um reino sozinhos. Eles precisam de um conselho. O nosso teatro mental precisa de atores práticos. Precisa de quem entregue as cartas, de quem cuide dos jardins e de quem faça a guarda dos portões do castelo. Hoje, nós vamos nos aprofundar nos atores íntimos. Aquelas forças que vivem dentro da sua mente consciente e operam a sua rotina. O psiquiatra Carl Jung nos explicou que a nossa mente é uma folha em branco. Nós nascemos carregando instintos milenares, padrões de comportamento que ele chamou de arquétipos. Todo ser humano, desde os tempos das cavernas, precisa pensar, precisa se conectar com o outro e precisa se defender. Eu gosto muito da forma como um astrólogo chamado Danny Rudia explicava isso. Ele dizia que o nosso mapa astral não é uma sentença, mas sim uma partitura musical absolutamente única. Nós não somos o som de uma nota só, nós somos uma orquestra inteira. E os nossos planetas pessoais são os nossos instrumentos primários. O seu mapa tem 3 grandes agentes negociando a sua vida o tempo todo. Existe a força que raciocina, a força que atrai e a força que luta. E é fundamental que você entenda
como eles operam em você. Sabe por quê? Porque quando você se sente ansioso demais, mal amado, ou esgotado e com raiva, geralmente é porque um desses três atores está esquecido no fundo do seu palco, ou está berrando o texto num tom completamente errado. Esses três atores se chamam Mercúrio, Vênus e Marte. Vamos começar chamando ao centro do palco o nosso primeiro ator íntimo, Mercúrio. E aqui eu quero fazer um parênteses muito importante. Quando nós usamos a mitologia antiga aqui no podcast, não estamos falando de religião ou pedindo que você acredite em deuses literais. Os mitos eram apenas a forma poética que os povos antigos encontraram para explicar a própria psicologia humana. Eram grandes metáforas para os nossos instintos. Então, usando essa metáfora poética na mitologia grega, a força mental de Mercúrio foi ilustrada por Hermes, o mensageiro dos deuses. Hermes usava sandálias com asas e ele era a única divindade que tinha passe livre absoluto. Ele podia subir aos céus e conversar com Zeus, podia caminhar na terra entre os mortais e podia descer até as profundezas escuras do submundo. No seu mapa, Mercúrio faz exatamente a mesma coisa. Ele é o tradutor. Ele transita entre as ideias mirabolantes da sua mente, os seus desejos inconscientes e a sua fala na vida real. Mercúrio é como pensamos e como falamos. Onde esse ator está no seu mapa, dita o ritmo da sua mente. Observe a si mesmo. Você é o tipo de pessoa que aprende rápido, pula de um assunto para o outro e processa o mundo falando? Ou você precisa de tempo, silêncio e repetição para absorver uma ideia nova, raciocinando de forma lenta e cautelosa? Isso é o figurino do seu Mercúrio em ação. A potência, a grande luz desse ator é a clareza. É a capacidade genial de construir pontes entre você e as outras pessoas, através da palavra e da escuta. Mas a sombra de Mercúrio? A sombra é o excesso, é o ruído. Sabe aquelas noites em que você encosta a cabeça no travesseiro e a sua mente não desliga, criando conversas imaginárias e cenários catastróficos que nunca vão acontecer? Esse é o seu Mercúrio trabalhando na sombra. É a ansiedade mental. Conhecer o seu Mercúrio é, no fim das contas, aprender a domar a velocidade do seu próprio pensamento. Depois de entender e pensar sobre o mundo, nós precisamos encontrar valor nas coisas. E é aqui que entra o segundo ator do nosso gabinete íntimo, Vênus, a nossa amante. Quando a astrologia de revista, aquela mais rasa, fala de Vênus, geralmente reduz essa energia a como você vai arrumar um namorado. Mas eu quero que você jogue essa visão fora, agora. Vênus é algo muito, muito mais profundo. Afrodite, a deusa regente desse planeta, não é apenas a deusa do romance. Ela é a deusa do magnetismo, do que é belo e do que tem valor. Vênus dita o que nós valorizamos e como nós amamos. É a sua estética, a sua relação com o dinheiro, o seu prazer de viver e, o mais importante do que tudo, é o seu senso de valor próprio. Sabe quando você entra num ambiente que foi arrumado com carinho, sente um perfume bom, come algo delicioso e sente que a vida vale a pena? Ali a sua Vênus está sendo alimentada. A luz de Vênus é a capacidade genuína de criar harmonia no caos e, principalmente, a capacidade de se tratar com gentileza. Mas a sombra de Vênus é terrivelmente dolorosa. A sombra venusiana é a dependência afetiva. É quando você não tem valor próprio e começa a se moldar aos desejos de outra pessoa só para não ser abandonado. É o pavor da rejeição. Entender a sua Vênus é o primeiro passo
para parar de aceitar migalhas de afeto e começar a entender qual o real preço que você cobra para se amar. Nós pensamos, nós amamos, mas se Vênus é a força que atrai e abraça, existe uma força dentro de nós que repele, que separa e que corta. E nós precisamos desesperadamente dessa força. Eu te apresento o nosso terceiro ator de hoje, Marte, o nosso guerreiro interno. Na mitologia, Ares é o deus da guerra, do ferro e do sangue quente. Ao longo da vida, nós fomos ensinados a ter muito medo da nossa raiva. Fomos ensinados que precisamos ser sempre bons, passivos e sorridentes. Mas preste muita atenção. Um teatro psíquico, sem um bom guerreiro, é um castelo com as portas abertas, que qualquer invasor toma conta. Marte rege como nós lutamos, nossa coragem, nossa agressividade e a nossa libido. Marte é o instinto de sobrevivência. Sabe aquela força visceral que te faz levantar da cama numa segunda-feira de manhã, mesmo cansado, para ir atrás dos seus objetivos? É o seu Marte. Sabe a coragem que você precisa para olhar nos olhos de alguém que está abusando da sua boa vontade e dizer um não redondo, firme e absoluto? É a espada do seu Marte, cortando o que não serve mais. A luz de Marte é a coragem direcionada. É o seu fogo apaixonado pela vida, o seu vigor físico e a defesa justa do seu espaço. Já a sombra de Marte é a ira sem direção. É o pavio curto, é a impulsividade destrutiva que fala o que não deve e destrói em um segundo de raiva aquilo que você, ou a sua Vênus, levou anos para construir. Feche os olhos por um segundo e imagine esses três atores agora. A sua mente conversadora, o seu coração valoroso e a sua espada protetora. Eles são o seu elenco mais íntimo. São eles que lidam com o vizinho, com o chefe, com seu parceiro amoroso, todos os dias. No nosso próximo episódio, nós vamos dar um passo atrás. Vamos sair da nossa esfera íntima e conhecer as forças gigantescas que operam de fora para dentro. Vamos conhecer os diretores do teatro, os mestres do tempo e os deuses da mudança, onde vamos falar dos planetas sociais e transpessoais. Agora, apenas deixe a sua mente descansar e sinta como essas informações reverberam no seu peito. Olhe para as suas relações hoje e tente identificar quem está no comando. Até nosso próximo encontro. Olhe para o céu e lembre-se sempre de olhar para dentro de você.